o Estado burguês e a farsa da meritocracia. Hoje a gente vai tirar o verniz. O Estado que dizem, de todos, é na prática o Estado dos de sempre, dos ricos. Não é teoria abstrata, é máquina que organiza privilégios, regula para quem tem capital e reprime quem não tem. Enquanto nos vendem a ideia de interesse geral, umas poucas famílias e os bilhões escondidos por trás delas mandam mais do que o voto. Quando falam em neutralidade do Estado, estão tentando convencer que a desigualdade é fruto do mérito e não de estruturas montadas. O Estado burguês nasce para proteger propriedade, contratos e os lucros de quem detém os meios de produção. Isso significa que políticas sociais que aparecem são concessões táticas, não rupturas reais com a lógica do lucro. Aqui no vídeo eu vou explicar por que esse Estado se atualiza, se disfarça e muitas vezes ganha quando a gente pensa que venceu. Vou usar autores clássicos e pensadores daqui para mostrar que a crítica não é discurso isolado, é análise de poder. E sim, vamos falar do Brasil, porque o Estado burguês no Brasil tem cara histórica, escravidão, oligarquia e modernização que não diminuiu privilégios. Prepare-se, vamos rir das promessas liberais com ironia, cortar as desculpas conservadoras com argumentos e apontar quem realmente lucra com tudo isso. Não é bate-boca, é desmontar conceitos, sem panfletagem vazia. Se você acha que o Estado é neutro, segure esse vídeo até o fim que eu te mostro o truque do passe de mágica capitalista. Se você quer transformar, entender é o primeiro passo. E entender exige ver quem perde e quem ganha com o que chamam de ordem. Vamos falar claro. Os bilionários não criaram o país. Eles aproveitaram as isenções, as leis e a própria máquina pública para aumentar fortunas. E quando alguém sugere taxar os super ricos, aparecem as dores de barriga dos mesmos que choram interferência no mercado. Fica até o final. Vou te dar motivo para se indignar e argumento para conversar com quem vota no mesmo de sempre. Origem histórica. As revoluções que criaram o Estado para a burguesia. O Estado burguês não caiu do céu. Ele foi forjado nas revoluções que substituíram feudos por mercados e senhores por patrões. Inglaterra, França, América. Vitórias políticas que consolidaram a propriedade privada e criaram a burocracia estatal adequada ao capitalismo. Mas atenção, a igualdade jurídica proclamada por constituições liberais era tapa-buraco para desigualdades materiais persistentes. Direitos no papel, fome na prática. É a fórmula que permitiu ao novo Estado dar estabilidade ao capital. Essas rupturas políticas mantiveram continuidades sociais. Escravidão, colonização e expropriação continuaram a alimentar a acumulação. No Brasil isso ficou claro. Independência sem reforma, modernização sem democratização. Um Estado moldado para as elites. A burguesia precisava de um Estado que garantisse contratos, fronteiras e mão de obra barata. A máquina estatal foi desenhada com isso em mente. Portanto, fala da gênese a entender como a estrutura das instituições já nasce com distribuição de poder desigual. As instituições não são neutras, são historicamente situadas e carregam interesses incorporados. Quando analisamos constituições, parlamentos e tribunais, estamos lendo o manual de instruções de quem manda. E quando a história mostra pouca ruptura social, a conclusão é clara. O progresso institucional serviu mais ao capital do que à maioria. Ou seja, o Estado burguês foi, e ainda é, o principal fabricante de consenso que protege privilégios. A radicalidade não está em odiar instituições, está em entender como transformá-las ou suplantá-las concretamente. Transformar sem análise histórica é repetir fórmula velha de reforma que só melhora a aparência. Aqui a crítica histórica nos dá mapa. Onde estão os pilares do poder e como eles se reproduzem. Marx e Engels. O Estado como comitê executivo da burguesia. Marx e Engels foram diretos. O Estado é o comitê executivo dos interesses de uma classe, não um árbitro neutro. Isso não é teoria para pedantear, é explicação para por que leis, impostos e segurança favorecem quem tem capital. O Estado protege propriedade, regula o trabalho e organiza a violência legítima quando for preciso.
Quando ouvimos que a lei é para todos, precisamos lembrar que quem escreve e banca a lei tem interesses claros. Marx mostra que a democracia formal pode conviver com dominação real. Votar não transforma a estrutura econômica. Assim, ganhos sociais podem ser incorporados para salvar o sistema, e não para derrubá-lo. Isso explica por que reformas graduais muitas vezes resultam em conciliação, não em transformação. A crítica marxista não é antidemocracia, é contra uma democracia que não mexe nas bases da desigualdade. Quando o trabalhador tem direitos, ótimo. Quando esses direitos são sufocados pela austeridade e mercado, sabemos quem vence. Entender Marx é ver a política como luta concreta de classes, e o Estado como palco onde essa luta é administrada. Portanto, a ideia de governo técnico é fantasia. Sempre há interesses de classe por trás do que chamam de técnica. Nossa análise deve olhar para quem fiscaliza, para quem beneficia e para quem paga a conta. E se você acha que é exagero falar de governo dos ricos, observe as isenções fiscais, contratos públicos e privatizações. Marx nos ensina a não nos deixar enganar pelo brilho do discurso liberal que promete igualdade sem tocar na riqueza concentrada. O Estado como máquina de opressão e a máscara da democracia. Lenin disse o óbvio que muitos fingem não ouvir. O Estado é uma máquina de opressão de uma classe sobre outra. Não importa se tem eleições, parlamento ou burocracia elegante, a máquina existe para quem tem poder econômico. Lenin também lembra que a burguesia usa aparatos ideológicos para naturalizar o seu comando. Por isso, o teatro da democracia é tão importante. Quando a massa pensa que escolheu, muitas vezes escolheu entre opções que não ameaçam o lucro. E quando o lucro é ameaçado, o Estado mostra sua face. Ordens de despejo, polícia, leis duras e às vezes golpe. No Brasil temos exemplos claros. Rupturas que preservaram privilégios com retóricas de ordem e progresso. Lenin aponta que a tarefa revolucionária é desmontar essa máquina, ou pelo menos abrir espaços reais de poder para a maioria. Mas isso não é sinônimo de imposição autoritária. É desafio de criar instituições que não sirvam apenas ao capital. Falar de Lenin aqui é lembrar que a política pratica decisões concretas. Quem governa o Estado decide por nós. A ironia é que a mesma elite que clama por liberdade de mercado quer monopólio de poder político quando convém. Por isso, a crítica leninista permanece essencial para entender a violência legal do Estado burguês. Não se trata de romantizar a revolução, mas de ser honesto sobre o que o Estado faz quando pressionado. Althusser e Polanczas. Ideologia, aparelhos e autonomia relativa. Althusser trouxe uma lente prática. O Estado governa também através das ideias, escola, igreja, mídia e não só pela polícia. Esses aparelhos ideológicos formam o senso comum, aquele que te faz aceitar que não há alternativa. Polanczas complementa. O Estado tem autonomia relativa, não é marionete, é campo de disputa entre frações do capital e alianças. Isso explica por que às vezes o Estado toma medidas que parecem contra os interesses de um capital específico. É cálculo para estabilizar o todo. Mas atenção, autonomia não é neutralidade, é administração de conflitos visando a reprodução do sistema. A mídia que naturaliza desigualdades e os sistemas educativos que reproduzem hierarquias são tão poderosos quanto a polícia. Por isso, disputar o Estado também é disputar cultura, narrativa e símbolos, não só ocupar gabinetes. Para transformar, é preciso forçar rupturas nos aparelhos ideológicos e criar contranarrativas sólidas. No Brasil, o campo ideológico é disputado com força. Conservadores, liberais econômicos e setores progressistas brigam pelo sentido comum. Polanczas nos ensina a ver o Estado como processo, não como entidade monolítica. E isso abre janelas de ação política. Mas não se iluda. Essas janelas são estreitas enquanto as estruturas econômicas não mudarem. A disputa cultural, portanto, é parte essencial da luta pelo poder estatal. Imperialismo e exportação das formas estatais. O papel das potências.
Quando o capitalismo vira sistema global, o Estado burguês também ganha dimensão imperial. Proteger interesses externos vira política interna. As potências centrais não só defendem suas indústrias, elas impõem estruturas fiscais, financeiras e até jurídicas que favorecem seus capitais. Isso significa que estados periféricos frequentemente são configurados para facilitar a transferência de recursos ao centro. Na prática, acordos comerciais, dívida externa e investimentos estrangeiros reconfiguram políticas domésticas. A dependência cria um Estado que precisa mediar interesses locais e internacionais, e isso fragiliza alternativas radicais. A lógica imperial se vê em privilégios oferecidos a multinacionais, em regalias fiscais e na proteção contra a regulação. Para o povo, isso significa menos espaço político e mais decisões tomadas por interesses que nem sempre moram aqui. Logo, o Estado burguês globalizado funciona como gestor da integração subordinada, não como agente de emancipação. No Brasil, isso se vê em setores estratégicos entregues a interesses estrangeiros ou em políticas que priorizam exportações. Confrontar isso exige política internacional autônoma e reforma fiscal que segure capital e redistribua recursos. Enquanto não houver corda fiscal e regulatória forte, o Estado continuará a reproduzir dependência econômica. Estado burguês na periferia. Dependência, elite e repressão seletiva. Na periferia capitalista, o Estado veste a fantasia da soberania, mas age com mais servidão aos interesses externos. As elites locais, frequentemente ligadas ao grande capital e ao agronegócio, controlam o Estado em benefício próprio. A seletividade da justiça é visível. Crimes econômicos grandes viram processos longos ou acordos. Crimes contra pobres viram bala e cadeia. Isso não é coincidência, é a arquitetura institucional que protege capital e criminaliza a pobreza. A dependência econômica produz também dependência política. Decisões centrais respondem a pressões externas. Enquanto isso, políticas de proteção social são tratadas como gasto e não como investimento no bem-estar coletivo. Essa é a condição que Marini e teóricos da dependência denunciaram. O Estado periférico integra-se por subordinação. As resistências existem, movimentos sociais, indígenas, trabalhadores rurais, mas enfrentam uma máquina robusta de repressão. Quando a sociedade tenta reequilibrar, há sempre mecanismos institucionais e extra-institucionais para frear mudanças. Entender isso é entender por que reformas superficiais não quebram privilégios, não mexem na raiz da dependência. O Estado burguês brasileiro, modernização conservadora e convivência de contradições. O Brasil é laboratório de modernização que não alterou a base. Houve industrialização, mas com poder concentrado e exclusão. O Estado desenvolvimentista fez estradas e fábricas, mas manteve oligarquias e forte centralização do poder. A Constituição de 1988 abriu direitos e foi importante, mas as estruturas fiscais e de poder continuaram a favorecer elites. Programas sociais reduziram a pobreza relativa, porém a concentração de renda e riqueza persiste como rotina. A armadilha está em tratar sintomas. Bolsa, SUS, educação melhoram vidas, mas não atacam a propriedade do capital. O judiciário, parte do legislativo e o aparelho mediático exercem influência que reproduz desigualdades políticas e econômicas. Quando se propõe taxar grandes fortunas, a reação é imediata: discurso liberal contra a perseguição ao empreendedorismo. Mas qual empreendedorismo que lucra com isenção e com contratos públicos generosos? Vamos combinar as palavras com as cifras. A batalha política aqui é também simbólica. Quem define meritocracia tem controle sobre o senso comum. Transformar o Brasil exige fortalecer democracia social e tributação progressiva que bata na riqueza, não no salário. Organizar, agir e disputar o Estado.
chegamos na hora de decidir. Vamos seguir aceitando que o Estado sirva aos bilionários ou vamos disputar poder de verdade? A crítica que eu trouxe não é mera reclamação. É mapa de como o sistema funciona e onde apertar para transformar. Se você quer mudanças reais, não adianta só xingar políticos nas redes. É preciso organização, pressão e proposta de política pública estruturante. Exigir reforma tributária que taxe grandes fortunas, transparência sobre contratos e fim das isenções injustificadas é passo prático. Pressionar por controle social, orçamento participativo e por políticas que revertam assimetrias de poder é trabalho cotidiano. Cada sindicato fortalecido, cada movimento local é um foco que corrói a máquina de privilégios. E sim, isso incomoda quem lucra. Não caia na armadilha do moderado, que só pede ajustes. Enquanto o capital mantiver rotas de fuga, as reformas serão capengas. Por isso, organize com suas redes, participe de conselhos municipais, fiscalize vereadores e cobre compromisso com justiça fiscal. Se você quer começar simples, compartilhe este vídeo, marque quem precisa entender os mecanismos, discuta com suas redes. A ação coletiva é o único antídoto para a captura estatal por interesses concentrados. Se você cansou de ver bilionários crescerem enquanto serviços públicos minguam, junte-se a quem propõe mudar o jogo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a espalhar conhecimento que arma a população para lutar por mudanças reais. Nos comentários diga, qual política você acha essencial para desmontar privilégios? Vamos construir repertório e agenda juntos. Tome atitude. Leitura crítica, organização local e pressão política são ferramentas. Use-as. A seguir, 3 propostas práticas para o primeiro passo. Engaje numa campanha por imposto sobre grandes fortunas. Fiscalize contratos públicos em sua cidade. Apoie associações que defendem acesso universal à saúde e educação. A luta é longa, mas a história também mostra que organização transforma estruturas. Vamos à luta, com cabeça e pé na rua. Fiquem bem e se organizem.